Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, às vésperas do Natal. Hoje é dia 21 de dezembro. Bom dia, Alessandra. Ó, gente, ó, para falar em Natal, ó, né? Importante. Bom dia, Osmar, bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos à nossa aula e como o Osmar disse, logo está chegando o Natal, férias, família, mas família sem aglomeração, que ainda é muito importante isso. Não deixe de colocar as dúvidas, as respostas para os professores colocarem no chat para a gente e a gente poder fazer dessa antepenúltima aula do ano, né? Uma aula ainda muito produtiva, certo, Osmar? Certo, Alessandra. Aproveitar e falar os recadinhos que vai acontecer essa semana, né? Hoje, amanhã e depois, a partir do meio-dia, né, Alessandra? Teremos o especial de final de Natal, final de ano, né? Final de Natal. Final de Natal. Nem começou o Natal, já quero que termine. O especial de final do ano aqui do Centro de Mídia, uma programação a partir do meio-dia, um pouquinho diferente aí para vocês. A gente espera que todos vocês gostem e prestigiem, né? Assistam aqui, estejam conectados aqui com a gente para assistir, ver. Vai ser legal, né, Alessandra? Vai ser muito interessante, sim. Não deixem de ver, ó. Tô vendo aqui que a Luana Bessa, lá da Maricozel, que está aqui com a gente todas as aulas. Isso. Luana, não deixa de assistir, não. Pega no pé dos professores para poderem ver o nosso especial de Natal, que tem hoje, amanhã e quarta ao meio-dia. É verdade. Outra coisa, Alessandra, amanhã é resultado do Matemática em Casa? Opa! Amanhã, sem falta. Agora, né, já conseguimos fazer todo o levantamento. E amanhã o resultado do Matemática em Casa. Não percam. É isso aí, tá? Recados dados. Vamos trabalhar? Precisa, né, Precisa. Amigo? Precisa. Tema da aula de hoje, porcentagem e as suas representações. A gente ainda tem mais uma aula sobre porcentagem amanhã, tudo bem? Então essa é a aula 1, representações de formas percentuais, tudo bem? Vai aparecer aí, nosso diretor vai colocar para vocês a habilidade, tá? Já é prática, a gente vai fazer a leitura dela, que é a EF06MA13. Já trabalhamos bastante essa habilidade no decorrer aí dos bimestres, né, Alessandra? E é sempre um desafio produzir uma aula um pouquinho, né, que tenha a mesma habilidade, mas que tenha um foco um pouco diferente aí nas atividades e a proposta da aula de hoje. Resolver e elaborar situações problema que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso de regra de 3. Percebe que a gente não usa a regra de 3 para fazer a porcentagem. A regra de 3 aparecerá ao seu devido tempo aqui nos anos finais, né, Ale? Sim, aquela história, né? A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela é importante, mas tem momentos e momentos para a gente poder introduzir alguns conceitos. Osmar, deixa eu só falar aqui da galerinha da Escola Bairro São Miguel, lá de Cachoeiro Paulista. Opa, legal. E da Escola José Aparecido Munhoz, que estão sempre com a gente também. Ó, não percam as aulas até dia 23 e nem o especial de Natal, hein? Obrigado, gente. É isso aí. A gente sabe que agora, nessa época, é complicado, né? Existe um desapego, vamos dizer assim, tá? Mas fica firme aí que já está terminando, tudo bem? Então, a ideia da regra de 3 que não é para utilizar, mas a gente vai utilizar estratégias pessoais. Eu gosto dessa palavra aqui, Alessandra, essa ideia das estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora em contextos de educação financeira. Você vai perceber que tem uma ideia hoje entre outros, tudo bem? O objeto de conhecimento é o cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso, aqui ó, reitera, sem fazer uso de regra de 3, tudo bem? Olha lá, vamos para a atividade 1 então? Vamos, o pessoal está bastante acostumado. Começar a semana já. O pessoal está bastante acostumado com essa ideia de porcentagem e a gente vai trocar uma ideia aqui, literalmente, né? Então, o que acontece? Possivelmente, um dos conceitos matemáticos mais utilizados no nosso cotidiano seja a porcentagem. Possivelmente, para não dizer certamente, Alessandra. Realmente, se a gente colocar a porcentagem e as operações fundamentais, eu, sinceramente, acredito que são as mais usuais. Sim, até porque a porcentagem ela está muito presente em tudo, né? Se a gente for parar para pensar. Na conta que a gente vai pagar, tem os percentuais de taxa. Quando a gente vai fazer uma compra, tem os percentuais.
né? Até no desconto. Sem dúvida. Né? No caso, quando a gente atrasa a conta, os acréscimos, que é tudo percentual. Alessandra, você deu um spoiler da atividade. Foi. Desculpa, gente. Então já pegaram, né? Descreva 3 situações cotidianas ou alguma frase que sugira a utilização de porcentagem, tá? A professora Alessandra, não dá para voltar, né? Mas ela já falou, quem ficou atento, ela já deu algumas dicas aí, tudo bem? Então vocês descrevam aí no chat, pelo menos aí umas 2 ou 3 situações cotidianas que sugiram aí a utilização de cálculos de porcentagem. 3 minutinhos, a gente já retorna. Até já. Olha, Osmar, eu acho que hoje o povo está meio dormindo. Sério? Normalmente eles estão bem acordados de segunda-feira, mas eu acho que está meio dormindo. Eu não vou falar que é compreensível, entendeu? Mas é aceitável. De certa forma é compreensível também. É segunda-feira de madrugada, literalmente. Bom, os alunos do Pro Valdir, desconto. Pro Hugo, eu vi, mas não posso ler, tá? Mas tem um certo sentido. A Isabela, da Escola Odila Bento Mirarque, de Mauá. Caixinha de suco, escreve que é 99% natural. Ai, que legal. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma. A Maria Estela, eu acho. Da professora Denise. Descontos ou preços. Da Maria Regina, os alunos dela. Acréscimos e descontos. Certo. Clara Lima, aluna da professora Silene. Colocou assim, eu quero metade da cabeça de leite. Cabeça de leite? Tá escrito aqui. Deve ser caneca, mas tudo bem. 1/4 do bolo, por favor. Eu quero 2/3 do pão. São as respostas da Clara Lima. Fração e porcentagem tem tudo a ver, né? A gente vai falar. Isso. Os alunos do Pro Renan. Diga. Juros.
A Luana Bessa, ela falou da bateria do celular, que tem 100%. Os alunos da PEI Marei, desculpa se eu não sei ler, Júnior, de Presidente Prudente. Inflação, descontos. A Ana Júlia Pereira, da Escola Valdomiro Mariani, em Cubatão. Descontos. A Prorita, os alunos dela, pegaram, eles estavam prestando atenção no que eu falei. Pagaram uma conta com atraso. Boa. Na bateria, no desconto, que é o aluna do Vaiego, da Pro Terezinha. Legal. Galera da Juraci, lá de Votuporanga, pesquisas, cálculos, descontos, aumentos, e vai indo por essa linha. Legal. Deixa eu só fazer uma conversa. Professor Samuel mandando aqui um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos nós, tá? Tá aqui do Centro de Mídias, equipe de produção. Obrigado, Samuel, tá? Lá da Escola Estadual Oswaldo Ramos de Dirce Reis, São Paulo, lá de Jales, em nome de todos os alunos. Obrigado, Samuel. Tá. Diga, Lê. Eu preciso fazer 2 comentários. Pois não. Eu vou fazer um primeiro. Agora o Hugo colocou uma coisa que eu posso ler. Pode. Pesquisa eleitoral. Beleza. E, eu gostei desse. Não sei se foi a Pro ou se foram os alunos, da Jane Maria. Artigo natalino, 50% de desconto na loja do Osmar. Sério? Sério eu não sei, mas tá aqui, gostei. Boa. 50% é um desconto incrível, tá? Olha lá, então, vamos subir as respostas. Obrigado a todos que mandaram participação, sempre muito legal. E percebeu que melhorou, entre aspas, aí, né, a descrição em relação à porcentagem. Então, interessante isso, né? As frases, então, elas estão relacionadas. Não sei se estão relacionadas ao momento também, mas bastante interessante. Olha lá, aqui a sugestão que eu coloquei foi o cálculo de descontos e aumentos. É uma sugestão que aparece aí muito. A gente entende bastante disso, tá? A segunda, a utilização em custos e financiamentos. Então, perceba que a gente já tomou uma linha mais técnica, mais econômica. Tá ok? A terceira é a utilização em diversos tipos de pesquisas. Tá? E, para finalizar, o cálculo de investimentos. Então, o foco, né, a ideia aí foi exatamente essa. Nossa, você tem N situações aí que vão aparecer a ideia dos cálculos de porcentagem. Simples assim, tá? Todas que colocaram, muito interessantes, muito legais. Tá? E aqui a gente utilizou, né, conceituamos mais algumas, né, demos apenas como sugestão, onde aparecem os cálculos de porcentagem de forma bastante comum, de forma bastante rotineira também. O pessoal do sexto ano ainda não tem a noção, né, muito do que é essa ideia do cálculos de financiamentos, né, de investimentos, essa coisa toda, mas já é importante, aí tomando ciência, vai tomando conhecimento dessas coisas, né, matemáticas tão importantes para o nosso cotidiano e para o nosso futuro também. Beleza? Tá? Tranquilo. Então vamos lá. De forma simples, né, e o pessoal nas minhas aulas deve perceber isso aí, né? Eu gosto sempre de colocar essas situações aí. De forma simples, porque existem outras definições, tá? Então, de forma simples, nós podemos definir porcentagem como uma razão, e aí eu grifo a palavra razão aqui, matemática, na qual o numerador é um número natural e o denominador é 100. Okay? Então, lembrando que toda vez que a gente aqui sugere a palavra razão, nós estamos falando de uma fração. Tudo bem? Numerador e denominador. Esse símbolo aqui, muito conhecido, tá? Representa aí o símbolo da porcentagem, mas eu brincava lá com os meus alunos, Alessandro. Se você na sua calculadora não tiver o símbolo de porcentagem, não se desespere. Tá? Esse símbolo aqui, ele só economiza dedo. Tá? Literalmente. Tecladas, né? Porque se você não tiver esse símbolo aí, você vai, aperta, divide por 100 e igual. Ou seja, fez tudo do mesmo jeito. Então, quando você aperta esse símbolo aqui lá na sua calculadora, o que ele faz? Divide por 100 automaticamente. É isso, tá? Então, se não tiver esse símbolo aí, tá? Não se desespere. E dividir por 100 é bastante tranquilo, como vocês bem sabem. Tudo bem? Podemos dizer ainda que a porcentagem representa partes de um inteiro, já que a gente está falando de razão. E razão está associado o quê? A ideia de fração. Já que pode ser representada, dentre outras formas, tá, ok? Dentre outras maneiras, na forma de fração. E é essa a ideia. Mas pensando assim, mas que outras maneiras de se representar uma porcentagem são essas, hein, Alessandro? Você tem alguma ideia? Eu acho que tem. Você é professora de matemática, poxa. Formas de representar? É. Além da fracionária. Sim. Da
decimal. Certo? E também através da representação que a gente chama geométrica ou representação gráfica ou pictórica. É verdade, né? Andei. Se cada pitinho desse fosse 100 conto na minha conta, eu ia estar, tá feliz. Ok. Bom, boa. Como que a gente pode representar uma porcentagem? Primeiro, a representação fracionária, sem muitos problemas. Né? Então, a gente tem alguma coisa A dividido por alguma coisa B, tá ok? Onde esse B é o número 100, ok? Aí remete à ideia de porcentagem. Sempre lembrando que esse denominador aqui, ele tem que ser diferente de zero. Regra número 1 da matemática, jamais dividirás por zero. Mandamento número 1. Em hipótese nenhuma, divida por zero. Né? De jeito nenhum, tá ok? É um erro grosseiro em matemática. Tá? Então, não pode. E aqui, como exemplo, a gente tem o famoso 1/4. Né? Então, aqui está representado em forma de fração. Mas, professor, 1/4, a gente consegue desenvolver e trabalhar, associar essa fração aí, numerador e denominador, tá? Com a ideia de porcentagem? Sim, naturalmente. Só que aí a gente precisa pensar nela como o quê? Como um número decimal. Tá? Que é simplesmente fazer a conversão da fração por meio da divisão simples, não é isso? Ou seja, aquele método comum, né? 1 dividido por 4, 0, sobra 2, tá? 20, né? Opa, não esquece de colocar o zero lá do lado zero, do 1. Osmar. Isso, 0, porque senão tipo 0, saiu de onde? 0, deixa eu arrumar isso aqui. 0,25. 1 dividido por 4, ok? 10, não é isso? Então, 0,4 vezes 2, 8 para 10, faltam 2, baixa o 0, 5 vezes 4, 20, para 20 nada, certo? Famoso método curto para fazer a divisão. Temos aí, portanto, o 0,25, mas não é legal 0,25, né, Alessandra? Não, porque na verdade, assim, para ajudar, o que fez? Passou da representação fracionária para a representação decimal. Legal. Mas ainda não é a porcentagem. E agora? E agora que a gente lembra que a gente insiste tanto que você faça a leitura do número decimal de forma correta. Então aqui, gente, o que está escrito? Está escrito 25 centésimos. Ou seja, chegamos lá no 25 sobre 100, que é uma fração equivalente a 1/4, que é equivalente a 0,25 e que para a gente, na prática, corresponde a quanto? Corresponde aos 25%. Então veja quantas formas, quantas alternativas você tem para chegar a uma mesma conclusão da forma de porcentagem. A gente já insistiu bastante com essa habilidade, trabalhando de forma dinâmica e tentando mudar o conceito em aulas do 6º, em aulas do 7º, em aulas do 8º, em aulas do 9º. Tá? Se você acompanha as aulas aí dos outros anos, você deve ter percebido isso aí. Então, a ideia basicamente é essa, né? Que você chegue, que tenha esses fundamentos, que tenha essa base e trabalhe a ideia de porcentagem aí com bastante eficiência. E por último, temos a representação gráfica ou pictórica, né? Os famosos desenhinhos lá que a gente utiliza bastante comum. Os pequenos usam muito, né? As professoras lá dos anos iniciais utilizam muito, é muito eficiente para entender a ideia de fração e criar essa associação da fração com a ideia de porcentagem. É isso, Ale? Isso. Visualmente, em algumas situações, a representação gráfica, ela ajuda na compreensão do conceito, né, Osmar? Sim, tenho plena convicção. Eu acho que essa é a ideia. Sim, é isso mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Para a representação da porcentagem, usa-se, a gente já falou dele, o famoso símbolo do porcento, a ideia da divisão por 100, esse símbolo remete a essa ideia, aconteceu aí, e isso nos induz à transformação do valor para a forma fracionária. Ou seja, bastante comum aqui, o que a gente tem aqui? 2%. 2% está dizendo assim, divida por 100. Exato. Aí o Papai Noel falando na sua orelha, divida, já que é época de Natal, Papai Noel, divida por 100, divida por 100. Aí não tem erro, 2%, tudo bem? Não confunda 2% com 20%. São coisas completamente diferentes, principalmente na representação decimal. Então, aqui a gente tem 2%. Tá? Certo. E aqui são temos... duas casas decimais após a vírgula. E aqui temos 20%.
Então tem que tomar muito cuidado com essas representações aí, tá? Que na prática elas são bastante simples. É só lidar bastante com matemática. Não é aquela coisa que você usa, encosta no canto e um belo dia. Não é isso. É algo que você tem que praticar cotidianamente. Tá? E a ideia do número de aulas na escola é exatamente essa, né? Ah, professor, 6 aulas de matemática, enfim, parece muito, mas não é muito pouco ainda, tá? Porque é extremamente importante. 37% aqui, Ale, na representação fracionária, temos 37 sobre 100. Tá? 80%. Então, temos 80 dividido por 100. E veja que essa conversão é extremamente importante no resultado de uma porcentagem, pois ela nos remete à ideia de quê? De proporcionalidade. E assim, extremamente importante, extremamente usual também, né? Proporcionalidade é uma daqueles, vamos dizer assim, no top 10 ali dos anos finais, juntamente aí com porcentagem e tantas outras. Né? Se a gente fosse fazer um top 10 aí, não caberiam 10 coisas. Né? 10 conceitos matemáticos. O nosso top 10 seria tipo seria 1000, aí pelo quase. menos uns 20, 30, fácil. Atividade 2. Ao final de um campeonato de futebol, segundo o levantamento dos organizadores, foram marcados 80 gols. Okay? Sendo que destes, o jogador Rony marcou 20% do total. A pergunta é simples. Quantos gols marcou Rony? 3 minutinhos, já retornamos. Olha, Osmar, Oi. é uma unanimidade, mas assim, ó, os alunos da Pro Silvia, da Pro Claudineia, os alunos da Escola Euclides da Cunha de São José do Rio Pardo, da Escola Leonardo Lopes Bonfim, da professora Lindinalva, Maria Regina, o Diogo, aluno da professora Márcia, a Ana Júlia, da Escola Odon
Cavalcante, eu acho, Ipiranga, São Paulo, da Promaísa, da Escola Professor Eliseu de Hortolândia, que o aluno é o Emerson, do professor João Batista, da professora Silene, Prodeise, da Escola Luiz dos Santos Metalúrgico, a Camille de São Bernardo, da Escola Antônio Florentino de Itapecerica, o Luíde da Escola Tomi Otaki, o Rafael da Valdomiro Mariane de Cubatão, a Clara Lima da Escola Munhoz, os alunos do sexto C da Escola Brizola, da professora Marina, e se eu continuar lendo ali, eu vou acabar a aula e não vou terminar. E tem mais resposta? Sim. 16 gols. É isso. Opa, legal. Professora Lucilene, a gente já falou do matemática em casa, tá? E amanhã a gente divulga em todas as aulas, beleza? Tá? 16 gols, o cara é bom de bola, hein? Olha, tá? Né? Temos então 20% de 80%. Pensa num campeonato, um cara só marcou 20% de todos os gols. É o craque da rodada, né? O craque do campeonato. Então o que a gente tem? 20% de 80%. Aí lá na tela anterior a gente falou da importância de fazer essa conversão da forma em porcentagem para a forma fracionária, que é um dos caminhos, não é o único, para se achar o resultado. Então 20%, estamos falando de 20 sobre 100 vezes aí a quantidade do total de gols aí que foram feitos no campeonato, ou seja, 80. Estamos falando de 20% de 80, tá? Então temos 20 vezes 80, temos aí 1.600, e 100 vezes 1, lembrando que aqui sempre tem o denominador 1, sem muitos problemas, tá ok? 20 vezes 80, temos aí 1.600, tá ok? Dividido por 100, essa é tranquilinha, 0 em cima, 0 embaixo, essa caneta hoje não está ajudando, tá ok? Então, olha lá, 0 em cima, 0 embaixo, olha lá, não tá. Né? É que você está muito perto das interações de baixo. Olha lá, vamos lá. Então, ó, cortou o 0, não vou cortar, não vou ficar nisso o dia inteiro, tá ok? Olha lá, cortou, então temos aí, portanto, quanto? 16, tá? Então o Rony marcou 16 gols num total de 80 marcados. Muito bom. Sim, parabéns para a Alana da Escola Pedro de Melo e para a Yasmin, aluna da professora Deise, que também acertaram. Legal. Vamos para a próxima atividade, Ale? Vamos nessa. Tá? Atividade 3. O arroz é um produto essencial na alimentação do brasileiro, como todos sabem. E um dos principais itens da cesta básica. Nos últimos meses, o preço do arroz subiu muito por conta de alguns fatores. Dentre eles, a entre-safra, né, que é aquele período de colheita e replantio, né? E o aumento da demanda, ou seja, o pessoal comeu mais arroz, então aumentou o preço. É só alguns dos fatores que fez com que o preço do arroz subisse, pelo menos dizem aí os economistas, tudo bem? Considera que no mês de janeiro, um pacote de arroz custava R$15. Certo. Então são dados arredondados e verdadeiros mesmo, tá ok? E que houve até agora um aumento de 80% no seu preço. Muito. Percentual muito alto, tá ok? Quanto custa hoje o pacote de arroz diante dessas condições? Lá em janeiro custava R$15, houve um aumento, e aí a gente já definiu por que aconteceu esses aumentos, tá? De 80% no seu preço. A pergunta é, quanto custa hoje este pacote de arroz? Mais 3 minutinhos a gente já retorna.
Olha, Osmar, eu não posso falar de unanimidade não, tá? Certo. Dessa vez. Ó, os alunos da Prodenise colocaram assim, 27? 27? Tipo, interrogação. Da Escola Antônio Fernandes de Registro, os alunos do sexto A, R$ 27,00. Legal. A Suelen, do sexto C, da Antônio Florentino, R$ 27,00. Os alunos da Capitão Joel Miranda, R$ 27,00. Os alunos do professor Hugo falaram que é R$ 27,00 e montaram a conta, 100% mais 80% igual a 180%. E aí calcula o valor pelo fato de ser um aumento, né? Aumenta o valor. A Yasmin colocou R$ 27,00, os alunos do professor Adão, do professor Walter, da professora Claudineia, Ana Luísa, da Escola Leonardo Lopes, o Matheus e o Diogo, da Padre Simon, da Pei Carlos de Lima, colocaram R$ 27,00. Mas... Espera aí que eu preciso achar. Certo. O Rafael, da Escola Valdomiro, lá de Cubatão, colocou R$ 22,00. A maioria, 27,00. Pessoal de Santo André, da Escola Professor Eliseu Marçom, mas Legal. nós temos R$ 22,00 também. E aí? E aí, vamos lá. 80% de 15, tá? Que é o preço do arroz. Então, houve um aumento aí de 80%, tá? 80% de 15, é essa a estrutura. E aí a gente converte para a fração, 80 sobre 100, tá ok? Vezes quanto? Vezes o preço original aí do arroz, ou seja, os 15 reais. Portanto, temos 80 vezes 15, temos aí 1.200, ok? Lembrando que aqui embaixo tem o número 1 e a gente faz a multiplicação, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Fazendo a multiplicação, o pessoal já está bem acostumado com ela, temos aí 1.200, tá ok? Dividido por 100, tá? E 1.200 dividido por 100, cortou zerinho em cima, zerinho embaixo, 2, né? Então, na realidade, temos aí, portanto, 12. Mas não é essa a pergunta, né? R$12 foi o aumento, tá? Na prática, o que tem? O pacote de arroz custava R$15, tá? Com o aumento de 80%, tá? Houve um aumento aí de R$12, tá? Se a gente somar os dois, portanto, temos aí um valor de R$27, tá? É o preço do pacote de arroz fechado aí de 5 quilogramas. É essa a ideia. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Diga. Pro Paulo, desculpa, mas eu realmente olhei aqui, eu não achei, tá bom? Foi mal. Mas, ó, os alunos do professor Paulo também acertaram a resposta, tá bom, Osmar? Legal, Paulo. Obrigado. Vamos lá? Olha lá, para encerrar, atividade 4. A caderneta de poupança é um investimento muito popular entre os brasileiros. Apesar de ter um rendimento muito baixo, ela traz segurança a quem investe e a quem faz uso dela e tem grande liquidez. A liquidez é o quão o dinheiro que você investe, ele volta para você da forma mais rápida possível, Alessandra. Então, por exemplo, um imóvel é um investimento muito bom, mas a liquidez é muito baixa. Eu não consigo ter o valor do imóvel, aquele dinheiro, na hora que eu quero. Então, demora, tem toda essa questão. Já a caderneta de poupança, não, né? Ela está lá, eu passo o cartão, tiro o valor, pronto. Então, ela tem uma liquidez alta. Normalmente, investimentos que têm uma liquidez muito alta, o rendimento é baixo. E ao contrário, normalmente é isso que acontece. Então, a caderneta de poupança, ela tem uma liquidez alta, tá ok? Grande liquidez, e aí o que acontece? A taxa de juros, ela é pequena. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Imagine que no mês de novembro, a caderneta de poupança pagou juros de 1%, pouquinho, tá? Sobre o valor investido. Quanto receberá de juros uma pessoa que depositou no primeiro dia do mês dos R$ 2.500, deixando esse valor aplicado por 30 dias? Mais 3 minutinhos a gente já retorna, né? Combinado. Tá bom.
Olha, Osmar, nós temos sim resultados, Legal. certo? Inclusive os alunos do professor Paulo Fernandes, ou Paulo Fernando, eu não sei, desculpa pelo sobrenome, e tem aqui a ideia dos R$25. É isso mesmo? E É ainda verdade. colocar aqui, quase um pacote de arroz. É verdade. Tá bom. Então, essa ideia mesmo ali, tá? A ideia da caderneta de poupança, infelizmente, para quem investe nela, é um investimento que tem pouca, né, que paga poucos juros, mas ele tem segurança, tá? Então, a gente brinca aí que normalmente é um investimento predileto aí de pessoas que, sei lá, querem segurança, colocar o seu dinheirinho ali, enfim, e fazer esse investimento. É muito seguro, tá? E daí a importância dela hoje pro Brasil, para a economia de uma maneira geral. Tudo bem? Tá? Então, ó, quanto receberá de juros uma pessoa que depositou no primeiro dia do mês, R$2.500. Ora, a gente está falando de 1% de 2.500. A gente poderia estabelecer outras relações, né? Calcular os 10%, calcular 50%, calcular 10%, até mesmo mentalmente. Então, veja, você tem algumas possibilidades, alguns caminhos para chegar nessa resposta, tá? Estamos falando de 1/100, tá ok? E aí, fazendo a mesma estrutura lá dos exercícios anteriores, temos 2.500 dividido por 100, chegamos aí nos 25, receberá, portanto, R$25 de juros, e é essa a ideia. Ale, muito obrigado pela sua participação, por dividir a aula comigo. Não é participação, né? É dividir a aula. Obrigado a todos que participaram da aula, professores, estudantes, todos que nos acompanham de uma maneira geral. Vai aparecer o nosso QR Code aí para vocês fazerem aquela análise, mandar aqueles comentários. Ale, obrigado. Osmar, obrigada. Alunos, professores, obrigada. Não esqueçam do especial ao meio-dia e aula até dia 23 aqui com a gente ao vivo. Até a próxima aula. É isso aí. Obrigado a toda a equipe de produção, pessoal das Libras, e até a próxima.